que agora eu vou falar do Fogão. Rapaz, vamos botar os melhores momentos na tela aqui. Carlinhos, o jogo foi 1-1, o Botafogo teve lá suas chances, mas se o Gatito não tivesse inspirado, o Botafogo perdia mais uma em casa, Carlinhos. O jogo não foi bom, né? E o Botafogo está deixando de fazer pontos contra equipes que brigam diretamente com ele ali para se afastar dessa zona de rebaixamento. Botafogo e Ceará que continua com 24 pontos, né? Se eu não me engano, está a 4 pontos. O Fortaleza fez 21, né? Tá 3 pontos, né? Se eu não me engano, da zona. Faltam 17 rodadas, né? E esses 24 pontos, na minha opinião, ainda é pouco para você se manter na Série A. Então, eu falo que há algum tempo, GV. O objetivo do Botafogo é a manutenção na Série A. E o torcedor tem o direito de ficar chateado, sim, porque ele tem feito a sua parte, né? Não que os jogadores tenham deixado de correr, só que para ganhar jogos, você não vai ganhar sempre na transpiração, você tem que jogar bem. E o destaque, na minha opinião, da equipe do Botafogo vem sendo o Jefinho, que tem jogado muito bem e já, inclusive, tem despertado interesse de outras equipes. Sim, o Botafogo já correu lá para pegar o passe dele junto ao Rezende, né? Isso. Mas a galera tá de olho. João, 4 pontos, como o Carlinho disse, separam o Fortaleza do Botafogo. E ainda tem confronto direto. E assim, pelo que eu já vi os dois times jogarem, acho que o Fortaleza não vai ter dificuldade se o Botafogo continuar jogando essa bola aí. Essa aqui. Ontem o Fortaleza, para o torcedor do Botafogo entender, com 1 a menos, desde o primeiro tempo, meteu 3 no Inter, do Mano Menezes. Sim. Eu acho que o Fortaleza não cai, tá, GV? Não cai. Pelo que tem jogado, pelo trabalho do Vojvoda, agora falando de Botafogo, é muito pouco, né? E eu fico sempre me perguntando, cadê o Patrick de Paula? Sabe, não especificamente nesse jogo, mas cadê ele como protagonista? O fato dele ter sido a transferência mais cara da história do Botafogo faz com que o torcedor possa, assim, cobrar de maneira pacífica, né, na arquibancada, enfim, pedindo jogador. O único jogador que se destaca nesse time do Botafogo dos recém-chegados é o Lucas Fernandes. Faz uma baita temporada, ele com a bola aí, inclusive. É um bom jogador, foi um bom achado, mas no mais fica devendo, até mesmo em relação aos reforços. A gente esperava muito mais desse Botafogo. Como você disse, o Gatito evita algo pior. E em casa, o Botafogo não consegue jogar bem, a torcida grita time sem vergonha no final da partida. Você vê que o Jefinho era um jogador que estava no Sub-21, né? Estava no time B. Estava no time B. Mas Carlinhos, olha só, a verdade, a gente está aqui para falar a verdade. Tem dinheiro, tem tudo mais e tal, mas assim, já são 12, 13, 14 jogadores no Botafogo, nenhum entregando o que a torcida esperava. Por que eu estou dizendo isso? O João até trouxe um ponto importante hoje de manhã, a gente conversando sobre isso, ele falou, cara, a torcida não tá cobrando do Castro, tá blindando o Castro, cobra só do jogador. E assim, você fala assim, o trabalho do Castro é pro ano que vem, beleza, é um projeto. Claro. Agora, o cara não pode só vou deixar pra jogar bola no ano que vem. Não, porque senão corre risco de voltar pra Série B. Né? Pois é. E assim, na minha opinião, a maioria dessas contratações foram apostas, GB. Não foram jogadores já consolidados que possam chegar no Botafogo e fazer que o Botafogo brigue na parte de cima da tabela. E na minha opinião, o John Textor tem grande parcela de culpa nisso. Ele criou esperança no torcedor. Ele disse que se o time estivesse no G4, né, ele traria grandes reforços. E até agora ele não fez nada. Tá mais próximo do Z4 do que... Exatamente. Então, assim, ele tem grande parcela nisso porque ele criou uma expectativa. Ele vendeu um sonho que ele não está cumprindo. E tava lá, tá? Acompanhando tudo de perto com o filho dele. Ele fez um final de semana intenso de Botafogo, acompanhou regata no Remo, o time feminino do Botafogo, e estava vendo esse jogo. E a pergunta é, cadê o John Textor? Cadê um Botafogo competitivo? Porque se cair para a Série B, calma, ainda faltam 17 jogos, é muita coisa, a gente sabe. Falou, abre o olho. Mas se cair, cara, vai ser um fracasso para o projeto. É um muito passo atrás porque ele vinha planejando em relação ao Botafogo. O que você acha, qual é a impressão do filho do John Textor sobre o Botafogo? João Lidington, você sempre muito centrado e preciso nas suas opiniões. Se você fosse o Johnzinho, o que você ia ter achado desse jogo? Se fosse o Johnzinho, eu tava bem, né? Tava lá na Grécia agora, aquele iate cheio de bombom. Não, esqueci. Não, vamos... Você e Letícia claro, isso. e
bombons de chocolate, Claro. trufa, tá vendo? É outra parada. Não, vou focar no futebol. Vamos lá, ele comprou o Crystal Palace. Mas filho do John não dá pra focar no futebol, não. Não dá. Filho do John, futebol é o FM, Futebol Manager. Vai ali, brinca. Mas será que o John Textor tá brincando de futebol manager com o Botafogo? Porque ele virou e falou que contratou jogadores que não precisava, que investiu mais do que deveria. Ele falou que gastou mais que o dobro, né? Gastou mais do que deveria. E não está trazendo resultado. Ou seja, ele seria demitido no Futebol Manager. É verdade. Não é? É verdade. Pô, a situação não é fácil. Agora, como o filho dele, ele deve estar pensando, meu pai investiu no Crystal Palace, que é um time mediano, bem mediano da Inglaterra, sei lá, 7ª, 6ª força do futebol londrino, né? Nem da Inglaterra. Do futebol londrino. Do futebol londrino. Então, assim, e o Lyon. O Lyon talvez um pouco mais competitivo, mas não é o Lyon dos tempos de Juninho Pernambucano, que era o auge. Acho que o Botafogo é a menina dos olhos. A prova disso é que ele veio para cá e abdicou de ver as estreias desses dois times nas competições nacionais. Só que não está acontecendo como ele imaginava. Não está rolando. O Luiz Castro... Bom, vamos ver. Depois eu quero comentar a fala dele. O que dá para tirar de positivo deste jogo, que é aquilo que eu passo sempre, que é o meu entendimento enquanto treinador, é quando uma equipa não consegue ganhar, não deve perder. E nós já tivemos aqui vários jogos que não conseguimos ganhar e acabámos por os perder. E hoje olhamos para a tabela e pensamos assim, se temos empatado o jogo com algumas equipas, tinha sido mau, mas tínhamos mais 3 ou 4 pontos. E esses 3 ou 4 pontos hoje fazem uma diferença grande na tabela. Portanto, esse é o meu entendimento do futebol, é sempre este. Mas não é de hoje aqui, é sempre. Eu quero ganhar sempre. Felizmente, nos últimos anos, tenho estado em equipas para ser campeão, então ainda quero ganhar mesmo, porque depende de atingir esse objetivo dos resultados. E é isso, é o meu entendimento. Olha, 21. Já citamos semana passada aqui Tia Playboy, lembrado pelo nosso DJ Tubarão. Se entre duas pedras nasceu uma flor, entre os funkeiros pode nascer o amor. Sempre vê o lado positivo das coisas, né? Tem gente que chora porque as rosas têm espinhos. E tem gente que sorri porque os espinhos têm rosas. Ele tá otimistão não, pelo menos melhor não foi perder, empatar, porque um ponto é melhor que 0. Mas Carlos Alberto, isso é Botafogo, jogando dentro de casa, num ano que começou promissor pro clube. Não dá pra ficar sempre com justificativa, cara, não dá, eu quero ver o futebol do Botafogo jogando, Ele tá sempre olhando pra metade do copo que tá cheio, né? Mas e o ponto na tabela? Mas o ponto na tabela, se ele repetir no segundo turno 10 derrotas, vai ficar ruim pro Botafogo. Eu tô dizendo, na virada de um turno, você ter 24 pontos, né? Se eu não me engano aí, 45, 46, você consegue livrar, né? São 25. Né? Com esse ponto, o Botafogo chegou a 25. Então, você consegue livrar aí. Então, o Botafogo precisa de mais 20 pontos. E você conseguindo no segundo turno 20 pontos, né, jogando dessa forma, é muito difícil. Mas ele está no papel dele, de chegar ali e ver o ponto positivo e não expor a equipe, porque senão isso fica pior pro cenário do Botafogo. Joãozinho, o que você acha que dá pro Botafogo arrumar nessa Série A do Brasileiro? Manutenção. Tem que ser manutenção. No início do Campeonato Brasileiro, o Carlos Alberto aqui falou isso daí. Quando o John Textor estava sonhando, o Carlos Alberto botou o pé no chão e falou aqui no Donos da Bola. Manutenção na Série A. Esse é o objetivo, não empolga. E o Botafogo estava beliscando o G4 quando você disse isso. Só que o Botafogo cresceu a expectativa, é natural, o torcedor realmente tem que crescer. O Luiz Castro fala de uma forma tranquila porque ele já está respaldado pelo Textor de que pode ficar até 2023 no clube, independente do que vai acontecer. Mas o torcedor, por enquanto, não está curtindo muito essa onda, não. Vamos esperar ver o que vai acontecer. Também tem aquele lance lá da pista de atletismo, que o Botafogo conseguiu para botar arquibancada no Newton Santos ou não. Vai rolar uma obra aí. Fala, galera. Carlos Alberto aqui na área falando. Já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, toca o sininho e ativa as notificações. Valeu, um beijo e aquele abraço.